Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós suplicamos a orientação, a direção do Teu Espírito Santo. Reconhecemos nossa limitação, tanto em comunicar como em receber a Tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos leve além dessa esfera meramente humana e natural de entendimento. Nós oramos que os olhos do entendimento de cada um sejam iluminados pela ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza, ó Deus, a mais do que um mero material de reflexão momentânea que cesse depois. Nós oramos que a Tua palavra seja recebida, nós oramos que haja correspondência, nós oramos que a Tua palavra produza os devidos frutos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, o livro do Apocalipse tem esse nome porque a palavra Apocalipse, no original grego, ela significa revelação. Aliás, na língua portuguesa, nós utilizamos o nome grego da palavra revelação, que é Apocalipse. Mas, por exemplo, na língua inglesa, o título do livro é Revelação. E quando você olha o verso 1 do capítulo 1, a Bíblia chama de revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. O verso 2 diz que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então a revelação que o próprio Deus comunica, a Jesus, que por meio de um anjo notifica João, que por sua vez comunica isso à igreja. O verso 3 começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Estou dizendo isso porque para muito crente o Apocalipse é um livro assustador, sem contar que para muitos há um grande desafio em relação à questão de interpretação. Mas antes de falar a respeito de juízo, quando João está identificando a mensagem que ele recebe da parte do Senhor e que ele tem para comunicar, ele fala no verso 11 que ele ouviu uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas 7 igrejas eram igrejas da Ásia. Particularmente aqui, o texto que nós lemos do capítulo 3 é a mensagem dirigida à igreja de Sardes. Toda a mensagem do livro do Apocalipse é dirigida aos crentes de toda a época e de todos os lugares, quando falamos do livro como um todo. Mas nos capítulos 2 e 3 nós temos essas 7 cartas específicas dirigidas a igrejas locais. Só para contextualizar, imagine hoje o Senhor falando com 7 igrejas diferentes, cada uma vivendo uma história e um comportamento, e o Senhor de forma personalizada estava tratando com cada um deles. Mas obviamente tudo isso foi registrado porque o Senhor queria que nos alcançasse, e a Bíblia nos mostra que há bem-aventurança em tudo aquilo que nós podemos receber. No verso 19, Jesus diz para João: escreve as coisas que você viu, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O Apocalipse pode ser dividido basicamente nesses 3 aspectos: as coisas que viste, as que são
e as que hão de acontecer. As coisas que viste, no capítulo 1, ele descreve a visão que ele teve e como ele recebe a mensagem do resto do livro. As coisas que são, ele se dirige a essas igrejas falando do que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento. Mas o Senhor diz, e as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4, todo o tom do livro sinaliza os eventos finais e que hão de acontecer. Então, para contextualizar, quando estamos lendo o capítulo 3, do verso 1 a 6, como lemos, isso era a realidade da igreja de Sardes naqueles dias. No entanto, Deus queria que eu e você soubéssemos como Ele tratou com a igreja daqueles dias, daquela época. Por quê? Porque essas verdades, de alguma forma, também nos atingem. Basicamente, nós precisamos reconhecer que ao dirigir-se a um grupo que ele intitula como igreja, ele está falando de uma comunidade dos santos, dos salvos, daqueles que experimentaram a salvação em Jesus. Mas a advertência trazida a esse grupo me traz temor, porque ainda no verso 1, ele diz, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, outra tradução diz, tem nome de que vives, mas está morto. Então o Senhor diz, vigie, ou fique vigiando, fortaleça o restante que está para morrer. Ou seja, a morte está se instalando, mas ainda não necrosou tudo. As coisas ainda podem piorar, como também podem melhorar, podem ser revertidas. Então ele está dizendo claramente, fortaleça o restante que estava para morrer. E diz, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. A partir dessa advertência, vem a mensagem de conserto. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Volte à essência do Evangelho, aquilo que te foi anunciado desde a origem. E ele, então, declara o seguinte, não apenas guarde aquilo, mas arrependa-se por conta de tudo aquilo que você ouviu e não está guardando. Junto com o chamado ao arrependimento, ele reforça a advertência. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Me assusta a declaração do verso 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Deus está dizendo, não é todo mundo que está avacalhando a vida cristã. Ainda existe um remanescente. Ainda existe gente me levando a sério. Depois de falar que apenas a menor parte o estava levando a sério, o Senhor ao mesmo tempo promete, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Então, vem uma mensagem que é dirigida a todas as 7 igrejas. O vencedor. Em outras traduções, ao que vencer. Eu e você precisamos entender e presumir a partir dessa declaração que não são todos os que se converteram que automaticamente terminarão bem. Mas o Senhor está dizendo, ao que vencer, o vencedor, será assim vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, Deus está dizendo, presta atenção, porque o assunto é sério, é delicado e não pode ser ignorado. Bom, uma vez que ele está se dirigindo à comunidade dos santos, dos salvos, do que já passaram por conversão, o que eu digo que me enche de temor é a declaração, se você me levar a sério, não contaminando as suas vestes, andando comigo vestido de branco, de forma alguma, eu vou apagar o seu nome do livro da vida. Porque ele faria uma promessa de não apagar o nome, se o nome não pudesse ser apagado. Sabe, eu desde criança fui exposto a um ambiente de ensino bíblico, que tinha uma mensagem mais ou menos assim, uma vez salvo, sempre salvo. E até hoje eu vejo pessoas sinceras e não necessariamente mal intencionadas que têm apresentado o Evangelho que, em outras palavras, se resume, não importa a forma como você vive. Se você garantiu a conversão, está tudo certo até o final. E essa não é a mensagem bíblica. O Senhor está dizendo, o que vencer, seu nome não será apagado. Então, o que não vencer, vai acontecer o que com ele? Normalmente a gente usa Mateus 10:32, se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do Pai. Como se fosse só a confissão da conversão. O Senhor está dizendo, me confessar é mesmo depois de convertido, preservar tudo aquilo que você ouviu desde o início. E se você não sustentar isso, eu não sustento minha confissão sobre você diante do Pai. Então nós temos uma mensagem clara de advertência que precisa dar o tom de seriedade, que é aquele que eu espero que seja com o qual você receba a palavra de hoje. O Senhor fala, você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos fazer
uma breve recapitulação doutrinária do que é que aconteceu conosco quando nós nos convertemos. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que acontece na conversão? A gente sai de um estado de morte espiritual e a gente é vivificado. Nos versos 4 a 6 de Efésios 2, a Escritura continua e pontua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, porque a nossa condição antes da conversão era de morte espiritual. O que Ele proporcionou? Vida. A partir do momento que eu e você saímos da morte do pecado e entramos na vida em Cristo, nós não podemos presumir que esse estado de vida seja inalterável. Ele está dizendo para a gente que saiu daquela morte espiritual: você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele diz: o processo de necrosação já começou. Dá para interromper, dá para reverter, mas a morte pode voltar a se instalar. Mas que houve essa regeneração, indiscutível. Lucas 15, 24, quando Jesus se refere ao filho pródigo, a frase usada naquela parábola é: ele estava morto e reviveu. Essa foi a condição do que eu e você passamos espiritualmente. Agora, há um paradoxo na vida cristã. Ele nos tira da morte do pecado para um lugar de vida espiritual. Mas agora que Ele nos vivificou, Ele nos chama para morrer. A mensagem que poderia ser apresentada como cerne da obra de santificação do Evangelho diz respeito à mortificação. Em Romanos 12, 1, Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, que é oferecer o corpo como sacrifício vivo. Eu tenho repetido isso aqui: sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo mata ou não mata? Paulo está dizendo mata, mas não é literal o seu corpo. O que é que eu mato? Em Colossenses 3,5, a Escritura diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele está dizendo: mata o que está dentro do corpo, sua carnalidade, não o corpo. Mas se você me acompanhar em Colossenses 3, depois dele declarar no verso 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, vem a descrição do que é isso: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na mensagem bíblica, seja aqui em Colossenses, em Efésios 4, 22 a 24, despisse do velho homem, revestisse do novo homem, ou despisse da velha natureza, revestisse da nova. É mudança de comportamento. E nós precisamos entender que isso é apresentado numa perspectiva de que abandonar o velho comportamento é fazer morrer a velha natureza. Então Ele nos tira de um lugar da morte espiritual do pecado, nos vivifica, mas Ele está dizendo: para você permanecer aqui, você tem que fazer morrer o que te manteve no estado de morte. Porque ou você mata a morte, aquilo que te fará morrer, ou ela vai se manifestar em você mesmo depois de uma experiência de conversão. Quando eu olho para o ensino do Novo Testamento, fica claro para mim que mesmo tendo recebido uma nova vida, é nossa responsabilidade decidir se nós vamos permanecer na nova realidade, na nova natureza, na nova criação ou na velha. Em Romanos 8,13 a Bíblia diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, o paradoxo da vida cristã é: Deus nos tira de um estado de morte, manifesta em nós vida. Ele diz: mas para que a vida funcione, você tem que continuar morrendo porque te matava. Senão a vida deixa de operar em você. Quando nós olhamos para a essência da obra da santificação, que é o desenvolvimento da salvação, nós precisamos reconhecer que a mortificação, da carne, o domínio próprio, a subjugação da velha natureza é a essência da continuidade do processo que iniciou-se na conversão. E quando a gente olha por essa perspectiva,
algo que nós precisamos entender, e eu quero usar aqui a declaração de um camarada chamado Richard Sibes, e diz: o cristão é uma pessoa estranha. Ele está tanto morto como vivo, né? E a partir disso, eu e você precisamos entender o seguinte: quando falamos do cristão, ele saiu da morte espiritual, foi regenerado, mas ele é chamado para morrer para aquilo que antes o matava. Agora, a Bíblia mostra que essa pessoa que foi vivificada, ela pode permitir que a morte se instale novamente. Dito isso, o tema da minha mensagem é uma pergunta: morto-vivo ou vivo-morto? O que é que você quer ser? Há um cristão que morre para si mesmo, mas ele experimenta a vida de Deus. Eu vou chamá-lo de morto-vivo. Mas a Bíblia fala de pessoas que vivem ou têm nome de que vivem, mas estão mortas. Esse eu vou chamar de vivo-morto. Eu quero não só falar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre cada um, mas depois nós vamos tentar concluir isso de forma prática. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se pergunte: o que é que nós temos que pregar? Qual a essência da nossa mensagem? Outro dia vi alguém falando: minha mensagem é de vida, não é de morte. Eu digo: impossível você pregar vida sem pregar morte. Em primeiro lugar, você tem que levar a pessoa a reconhecer o estado de morte, porque ela precisa da vida de Deus. Segundo, para que ela permaneça na vida de Deus, ela tem que viver morrendo para si. Porque se ela decidir viver para si, ela vai morrer para Deus novamente. Então não é um ou outro, são os dois. Agora, a questão é entender o processo. O que se busca primeiro e o que é que isso desata. Então eu gosto de dizer que eu prego morte para levar a vida. Enquanto eu vejo, infelizmente, alguns por aí pregando um tipo de vida que está levando muitos à morte. Vamos pontuar as coisas com clareza. Quando falamos do morto-vivo, aquele que escolhe morrer para viver, algumas verdades não podem ser ignoradas, dizem respeito à essência do evangelho apresentado por Jesus. No evangelho de Marcos, no capítulo 8, o Senhor Jesus, no verso 34, diz: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, negar-se a si mesmo não é uma frase difícil de entender. Mas o que significa tome a sua cruz e siga-me? Ao longo de toda a minha caminhada cristã, eu tenho visto os cristãos a todo tipo de interpretação para tomar a cruz. Para alguns, tomar a cruz é ter que lidar com algum problema. E já vi gente, ainda num tom de humor, me apresentando a sogra, dizendo: pastor, eis aqui minha cruz. Né? Como se de alguma forma a gente pudesse falar que a cruz é algo circunstancial. Para que você entenda o que Jesus falou, você precisa da lente cultural daqueles dias. Jesus morreu numa cruz, porque a crucificação era uma das formas mais comuns de execução praticadas pelo Império Romano. Agora, antes de ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. Por conta de todo o sofrimento e tortura que lhe foi infligido, ele não conseguiu levar a cruz o caminho todo. E a Bíblia diz que obrigaram um certo Simão Cirineu a carregá-lo. Mas por que é que os romanos impunham essa rota da vergonha, do camarada carregar a cruz antes da crucificação? Era uma maneira de admitir publicamente: minha vida está sentenciada, né? Ela terminou, eu estou sendo condenado à morte. Normalmente eram os criminosos que faziam isso. Então carregar a cruz significava admitir publicamente a sentença de morte. Talvez essa mensagem, tome a sua cruz e siga-me, poderia ser entendida em alguns estados dos Estados Unidos, na América do Norte, como: tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Tome a sua injeção letal e siga-me. No entanto, não era apenas carregar o meio através do qual se morreria, mas era admitir publicamente que se estava sentenciado à morte. Ou seja, eu e você saímos no estado de morte espiritual do pecado, vivificados por Cristo, com um chamado claro: morrer para nós mesmos. Não existe um evangelho que exclua a cruz de Cristo, que deve ser aplicado em nossas vidas. Eu tenho visto gente dizer: não, Jesus já morreu para que nós não morramos. Eu digo: não é bem desse jeito. Ele sofreu uma condenação que você não precisa sofrer. Mas segundo os Coríntios 5,14, fala com clareza: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: se um morreu, logo todos morreram. E os que agora vivem, por causa da morte dele, não devem mais viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus está dizendo: você tem que negar-se a si mesmo. Ou seja, não existe um evangelho onde você simplesmente vive para você da forma como você quer. Se não há autonegação, se não há cruz, não é o evangelho.
Mas olha o que Jesus diz na sequência, é isso que me deixa um pouquinho mais preocupado quando nós não entendemos isso e queremos viver de forma contrária. Ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Honestamente, eu levei tempo para entender esse versículo. Ele me parecia uma contradição. Porque a gente pensa em perder e salvar a vida sempre no sentido espiritual. Aí eu imaginava Jesus dizendo, peraí, quem quer salvar a sua vida, vai buscar salvação, perde. E que quem quer perder, está esculhambando, esse salva. Eu dizia, tem alguma coisa errada. Mas Jesus não está falando de perder ou salvar no sentido espiritual. Ele acabou de falar sobre você negar-se a si mesmo, tomar a cruz, admitir morte. Aí ele está dizendo, quem quer salvar a sua vida, quem quer escapar da cruz, quem quer fugir de um evangelho que significa autonegação, morte para si mesmo, vai dar ruim, ele no final é que vai acabar perdendo. Mas aquele que se dispõe a perder e aceita a cruz, esse vai salvar. Porque é aqui que a vida de Deus se manifesta. Quem está entendendo? Jesus fala a mesma coisa usando uma outra ilustração em João no capítulo 12, verso 24. É o princípio de que a vida brota da morte. Em João 12, 24, Jesus diz, em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está falando aqui, Paulo explica em 1 Coríntios 15, 36, ele diz, o que você semeia não nasce primeiro, não morrer, é vida que nasce da morte. Mas depois de Jesus falar que se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer é que vem a manifestação da vida, ele diz no verso 25 de João 12, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia ou aborrece sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Aqui Jesus está falando a mesma coisa do Evangelho de Marcos. Mas ele fala, a disposição de perder aqui, garante ganhar por toda a eternidade. Ou seja, ele está falando sobre a vida que nasce da morte. Ele diz, se tentar salvar e não quiser morrer, vai perder. Mas se dispuser a morrer, vai salvar, vai ganhar com isso. E esse foi o Evangelho apresentado e proposto por Nosso Senhor. Essa foi a mensagem que os apóstolos nos pregaram. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versos 19 e 20, nós vemos Paulo dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. E diz aquilo que Cristo falou sobre tomar a cruz. E diz, eu admiti isso, eu decidi viver isso. Ele não está falando apenas da identificação na obra realizada, mas ele fala sobre um estilo de vida. A forma como agora vamos viver o Evangelho significa que eu e você precisamos não só nos apropriar de uma morte substitutiva que nos poupa de morrer, mas que nos permite morrer com Ele. Não no sentido da morte espiritual que nós merecíamos, mas justamente morrer para aquilo que nos matava, para preservar a vida que Ele tem nos oferecido. Quem está entendendo? Quando olhamos para a Escritura, o princípio de morrer para viver é muito claro. Quando eu considero esse paradoxo, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, de 10 a 11, que é o paradoxo do morrer e o viver. Ele diz assim, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ele não está falando de uma morte literal, mas ele está dizendo, nós precisamos trazer o morrer de Jesus para a vida dele se manifestar em nós. Aí ele continua, ele diz assim, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sempre entregue à morte, ele não está falando da morte física, porque essa não dá para ser entregue a ela sempre. Agora, se existe um morrer diário para a nossa carne, para nós mesmos, ele diz, nós estamos sempre entregues a isso. Com qual propósito? Para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Não existe como eu e você possamos de fato viver a plenitude do que Deus tem para nós, com o pacote completo de vida, sem uma decisão de morrer para nós mesmos. E nós precisamos escolher ser o morto-vivo, aquele que morre para viver. Porque tem muita gente decidindo viver para si mesmo, sem perceber que dessa forma ele está escolhendo morrer, voltar para o lugar de onde saiu. Há uma figura que me chama muita atenção no Velho Testamento, é quando Gideão lidera aquela tropa dos 300 homens escolhidos com os quais Deus o direciona. Ele tem uma estratégia interessante,
Todos eles iriam carregar uma espada e um vaso. Dentro do vaso havia uma lâmpada, havia uma tocha. É evidente que ela estava dentro do vaso e ela ficava escondida, e que na hora certa, quando os vasos fossem quebrados, elas iam aparecer de repente na escuridão. Muitos ficam discutindo a razão disso, né? Dizem que na verdade Gideão deu um blefe, porque normalmente eram líderes de tropas que tinham as suas tochas, e que ele vendeu a imagem que eram 300 tropas e não 300 pessoas. Mas a Bíblia fala de uma intervenção espiritual, não fala de algo que era mero golpe natural. Mas independente dessa visão a ser discutida, eu gosto de pensar nessa figura à lente do que Paulo nos ensina em 2 Coríntios. No mesmo capítulo 4, agora há pouco eu li os versos 10 e 11 para falar do morrer de Jesus no nosso corpo, se manifestando para que a vida dele apareça. No verso 7 de 2 Coríntios 4, um pouquinho antes, Paulo diz assim: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A Bíblia fala de nós como um vaso de barro. A excelência é o que está dentro, é a vida de Deus. E a única forma dessa vida se manifestar é quando nós quebramos o vaso. Há uma vida de quebrantamento, há uma vida de autonegação, há uma vida de morte para si mesmo, que ela não pode ser ignorada. O Evangelho nos proporciona bênçãos? Sim. Deus tem um pacote desde a criação que apresenta para o homem deleites que Ele quer que a gente usufrua? Sim, eu não estou tentando negar isso. Mas de alguma forma o Evangelho moderno tem se tornado cada vez mais antropocêntrico, colocando o homem no centro de tudo. Ele tem vivido para proclamar uma mensagem de deleite. É quase como se a essência de viver aqui com Cristo é que a gente seja abençoado e tenha tudo para se divertir, menos o próprio Deus. Então eu não quero ir de forma alguma a extremos e dizer que Deus não quer te abençoar em questões naturais. Mas eu gostaria de dar um tom nesse início de ano, de que há algo muito mais sublime, de que há algo muito mais elevado para que se busque, do que só as bênçãos naturais e terrenas. Paulo disse: é só para essa vida que nós esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Há algo maior e mais sublime do que tudo aquilo que Ele pode fazer numa esfera natural. Então não estou negando que Ele pode te fazer prosperar financeiramente, que Ele pode interferir na sua casa, que Ele pode te dar saúde, nada disso. Mas gente, nós precisamos pensar no Evangelho que proporciona mais do que isso. Quando Deus cria o homem lá no início, no Éden, o homem ainda não pecou, pressupõe-se, portanto, que ele está experimentando Deus na sua plenitude. E ainda que ele tenha livre acesso à presença de Deus, de alguma forma Deus disse: eu quero que você tenha outros tipos de alegrias e deleites. Então a Bíblia diz que Deus fez todo tipo de árvore frutífera, dizendo: você pode comer de tudo, menos dessa. Havia restrição para uma única. Porque aquela única tinha restrição? Porque Deus disse: se você tentar avançar esse limite proibido, você vai tentar entrar num nível de prazer que vai comprometer o que você tem comigo. Então, eu permito que você tenha outros prazeres, desde que eles não concorram comigo. Deus não se limitou apenas à comida. A Bíblia diz que Deus olha para um homem sozinho e diz: quero que você tenha companhia, que você tenha alegrias no nível da sua alma e não só no plano espiritual. E a Bíblia diz que Deus decidiu fazer a mulher para o homem. Existe deleite nesse relacionamento, que não é só emocional, também é físico. E não existe absolutamente nada de errado quando usufruímos esses deleites, seja comida, seja o relacionamento íntimo do casal. Mas Deus foi muito claro quando decidiu visitar o casal todo dia, dizendo: mas eu não quero que vocês deixem de desfrutar a minha presença. De alguma forma, nós estamos sendo expostos a um Evangelho que exalta todos os outros deleites e cada vez menos diminui o deleite da presença de Deus, que só pode ser vivida quando decidimos negar algumas coisas que não são nem proibidas, que são até mesmo listas e permitidas, mas a gente toma uma decisão: não vou viver só disso, porque tem algo maior. Quem está entendendo? Bom, dito isso, eu quero falar daqueles que estão não no quadro do morto-vivo, mas estão vivendo como vivo-morto. Quando o Senhor diz: você tem nome de que vive, mas está morto, Ele está dizendo: dá para fazer pose, dá para ter um comportamento como se você fosse um crente sadio, sem na verdade ser. E quando Deus fala a respeito desse comportamento na vida desse povo da igreja de Sardes, algumas coisas que nós precisamos reconhecer. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus.
E diz, lembra do que você recebeu, ouviu e guarde. Significa que eles não estavam guardando aquilo que tinham ouvido desde o início. Você começa a ver no próprio comportamento a denúncia do que significa aquela morte se instalando. E diz, se você não vigiar, eu venho contra você. E aí quando ele diz, principalmente no verso 5, de algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, pressupõe-se que a maior parte das pessoas da igreja já estavam vivendo o evangelho comprometido. Já haviam se contaminado. Então nós precisamos entender que de alguma forma essas pessoas que têm nome de que vivem, mas estão mortas, são pessoas que começaram a comprometer os valores do evangelho e voltar às práticas pecaminosas que geram morte. Então, apesar de não ter comprometido completamente seu estado, já estavam no estado onde a necrose estava avançando, progredindo. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu percebo algumas advertências. E honestamente eu acho que isso não tem sido enfatizado o tanto quanto deveria, né? Cada vez menos nós ouvimos mensagens sobre quebrantamento, sobre autonegação, sobre morrer para si mesmo. Quase que o tempo todo o encorajamento é apenas Deus quer que você seja feliz, como se felicidade se resumisse mera e exclusivamente a questões terrenas. Salmo 16:11 diz, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Há algo na presença de Deus que bênção nenhuma, mesmo do próprio Deus, vai estar equiparada. Deus está dizendo, eu não tenho problema que você tenha isso, mas nunca perca aquilo que é mais elevado, nunca perca aquilo que é mais sublime, nunca perca aquilo que de fato te preenche e te realiza. Aí você olha para a história e você vê cristãos que não tinham nada, eram perseguidos e viviam profundamente realizados. Hoje em dia você vê crente que tem tudo e vive triste, deprimido, como se o evangelho não fosse bom o suficiente, quando ele não percebe que o foco daquilo que ele está buscando é que está distorcido. Então tem pessoas fazendo escolhas. Vamos para as advertências. Paulo, por 2 vezes, escrevendo a Timóteo, apresenta 2 advertências que merecem a nossa atenção. A primeira delas está na primeira epístola, a segunda que eu vou trazer está na segunda epístola. Na primeira epístola, 1 Timóteo 5, nos versos 5 e 6. O contexto, ele está falando das viúvas, quais deveriam ser sustentadas pela igreja. Ele está dizendo que aquelas que não tinham arrimo de família deveriam ser acolhidas, mas que as que tinham, as famílias deveriam sustentar. É uma orientação pastoral prática. Mas no meio disso vem um comentário. Paulo diz assim, aquela que é viúva de fato, não tem arrimo de família, e dizem, não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. E diz, o comportamento de alguém que está vivendo na dependência de Deus, persevera em orações e súplicas noite e dia. Agora olha o que ele diz. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ele simplesmente vai dizer, olha, presta atenção na que está se entregando a Deus e na que não. Na hora de você fazer a lista de quem a igreja vai cuidar. Mas ele não chama atenção para algo que normalmente a gente não para perceber. Ele fala de uma pessoa que persevera na oração e na súplica, noite e dia, em plena dependência de Deus. Porque não tem nada para extrair na dimensão natural de ninguém. Aqui não é nem mais a questão de prazeres, é de sobrevivência. Mas a Bíblia fala de uma outra que se entrega aos prazeres em vez de buscar Deus. E diz, essa mesmo viva, vida biológica, está morta espiritualmente. Ele está falando de gente dentro da igreja. Assim como Jesus, falando da igreja de Sardes, ele está falando de gente morta dentro da igreja. Agora, olha a advertência da segunda epístola. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Ele diz, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A maior parte das pessoas, quando lê a advertência bíblica sobre os tempos difíceis, ele imagina circunstâncias. Pastor, a Bíblia fala de guerras e rumores de guerra, que existe desde o início da humanidade. A Bíblia fala de pestes, que existe desde o início da humanidade. Obviamente, Jesus fala no final dos tempos sobre o que é traduzido como o princípio das dores. Isso é uma alusão às dores de parto. Quando está chegando o momento da mulher dar à luz, as contrações começam e elas vão se tornando cada vez mais fortes e com períodos cada vez menores. Pressupõe-se que no tempo do fim as mesmas coisas sempre aconteceram, iam acontecer com mais intensidade em tempos menores. Mas,
Se por um lado há esse clara advertência do que vai acontecer no tempo do fim, nós temos hoje capacidade, por conta de todo o desenvolvimento, principalmente da tecnologia, de viver um estilo de vida hoje que é muito melhor do que antigamente. Gente, como é que Paulo viajava para pregar o Evangelho? Um nível de locomoção e transporte precário. Não era apenas a falta de conforto. Quando você pensa nos tempos que eles gastavam para se locomover pequenas distâncias. Eu às vezes viro à noite dentro de um avião com 1 ou 2 voos. Eu cruzo, né, o país do norte para o sul e dá tempo de estar num outro evento. E outra, não é só velocidade. Você vem no ar-condicionado, numa boa poltrona, com conforto, né? No meu caso já desenvolvi a arte de dormir sentado, né? E você simplesmente tem hoje uma facilidade de vida que não se tinha antigamente. Wesley, há poucos séculos atrás, viajava no lombo de um cavalo para pregar o Evangelho. Nossa vida hoje é muito melhor quando você pensa em termos de estrutura do que antes. Alimentação. A Bíblia diz que Pedro estava com fome, a turma diz, vamos preparar o almoço. Pedro diz, vou orar. Por que vou orar? Porque o almoço não era que nem hoje, gente. Quando a turma diz, vamos preparar o almoço, vamos matar animal, esfolar animal, né? Esquartejar o animal, limpar o animal, temperar o animal, acender o processo de tudo era lento. E a quantidade de alimento que eles tinham era limitada. Hoje a gente tem abundância, tem facilidade. O povo antigamente com qualquer gripe morria. Hoje a gente tem um desenvolvimento da tecnologia que a medicina não está oferecendo só solução para enfermidades. Nós estamos podendo prevenir com o estilo de vida saudável, com o entendimento que temos. Ou seja, os tempos difíceis não eram necessariamente as circunstâncias. Olha a ênfase que a Bíblia dá sobre os tempos difíceis. Nós lemos o verso 1, agora vamos continuar. Verso 2. Pois, e agora vem a conclusão, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, preste atenção nessa, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Pedro diz a Timóteo, fique longe. Ele está dizendo, ei, não estou falando do ímpio esculhambado no pecado, não. Ele está falando, essas características, todos esses péssimos adjetivos, vai se manifestar em gente dentro da igreja. O que ia ficar pior é o comportamento do ser humano, não necessariamente as circunstâncias. E tudo isso é sempre uma inclinação ao quê? A velha natureza, a carnalidade. E interessante que uma das características dadas aqui é, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não significa que todo tipo de prazer seja errado, ilícito ou pecaminoso. Mas essa paixão absurda, essa entrega o tempo todo por aquilo que é prazeroso no nível carnal, tem nos custado mais do que a gente imagina, tem impedido a transformação. Enquanto a humanidade segue avançando, evoluindo num monte de coisa, o comportamento piora. Alguns dizem, não, os bárbaros de antigamente não tinham educação. Nós temos como nunca houve, o comportamento humano segue piorando. Porque o que o homem precisa para viver transformação é morrer para si e viver para Deus. Mas quando o evangelho começa a manter só a aparência de piedade, vamos ter cara de crente, linguajar de crente, mas nega a essência da piedade, que é a morte para si mesmo, a tragédia está estabelecida. Agora, quando você pensa a frase, mais amigos dos prazeres do que de Deus, eu repito o que eu falei antes, Deus não está em momento algum dizendo que nós não podemos ter prazeres. O problema é que quando a pessoa quer estar mais para cá do que para lá. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então o camarada consegue passar horas maratonando seriado. Mas não é importante tirar horas de oração. Ele consegue passar horas se divertindo, mas não consegue gastar horas na palavra de Deus. É importante unir e festejar, e gente, vai chegando o fim do ano, a gente tem desculpa comer, comer, comer e comer cada vez mais. Mas a arte bíblica do jejum vem se tornando cada vez mais ignorada e esquecida. Porque nós estamos hoje obcecados por todo tipo de prazer, mas muito pouco obcecados por Deus. E sem o entendimento de que para entrar nesse lugar mais profundo, a necessidade de que você morra não só para aquilo que te mantinha totalmente morto no pecado, mas até para prazeres lícitos. Por exemplo,
O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 7, ele começa nos primeiros versículos dizendo que o casal cristão deve manter uma vida de intimidade física regular, frequente. Eu sempre brinco que ele está dizendo que tem que ter avivamento nessa área também. Mas quando chega o verso 5, ele diz assim, não vos priveis um ao outro. Não se neguem em relação à intimidade. Ele diz, a não ser. Aí vem a única exceção. Ele diz, por mútuo consentimento, por um pequeno período de tempo, para vos dedicardes à oração. Ele não está dizendo que para o casal cristão orar não pode ter intimidade. Mas quando ele fala de dedicar, ele está falando, se você quer mergulhar no lugar profundo da oração, às vezes você precisa dar uma pausa nos outros deleites, porque eles te desligam. Em agosto do ano passado, eu estava num desses períodos de jejuns prolongados que eu tenho decidido a manter frequente na minha vida. E um homem de Deus, eu diria que é um dos gigantes espirituais da nossa nação. A gente estava num evento junto, e como eram alguns dias juntos, eu não conseguia esconder dele que estava jejuando. Quando nos mandaram buscar no aeroporto, ele nos chamou para o almoço, falei, olha, eu posso sentar, mas não estou comendo hoje. Não, então deixa quieto, vai para o hotel. À noite nós comemos. Eu falei, olha, à noite eu também não vou estar comendo. Ele falou, então depois a gente combina. Aí estávamos no evento à noite, ele falou, amanhã vamos tomar o café da manhã junto. Eu falei, olha, eu sento com vocês, mas eu ainda não estou comendo. Ele olhou para mim e falou, você vai comer quando? Eu falei, na verdade nós não vamos comer. Eu posso sentar, posso conversar com vocês. Ele falou, então pelo jeito você está num jejum prolongado. Eu falei, estou. Ele falou, não quero ser invasivo. Quantos dias você já está? Eu falei, bastante. Ele falou, quanto tempo vai? Eu falei, vai longe. Ele falou, Subirá, eu preciso te fazer uma pergunta. Ele falou, não quero ser invasivo. Ele falou, tenta me dizer, porque ele falou, você talvez seja, e ele é bem relacionado, ele falou, você talvez seja uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. O que é que tem te atraído tanto a esse lugar? Eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, minha resposta seria, eu quero poder, eu quero sobrenatural, eu quero ativar os milagres. Hoje, a minha resposta é outra. Eu falei, para explicá-la, eu vou te dar uma volta. Eu falei, algo interessante que acontece no jejum é a forma como o seu paladar vai ficando acurado pela própria limpeza, desintoxicação que o organismo passa. Então, por exemplo, quando você volta do jejum, ou mesmo se você provar alguma coisa no jejum, né, café, por exemplo. Café sem açúcar, ele vai ficando doce. E a sensação que eu tenho é que mesmo o expresso sem nada de açúcar, ele é doce a ponto de ficar enjoativo. Aí eu falei para ele, isso é algo comum quando o seu corpo está passando por toda essa limpeza e desintoxicação, né? Então você volta de um jejum, as frutas são exageradamente doces. Mas de repente você olha um camarada jogando leite condensado na salada de fruta e dá vontade de voar no pescoço dele e gritar, ei, isso já é doce. Só que ele não sente mais o doce daquilo, porque o consumo regular dele de açúcar deixou ele tão intoxicado e comprometido que ele não percebe. Então ele precisa de uma outra coisa, porque o que está lá não está mais sendo percebido. Eu falei, esse é o exemplo do natural. Espiritualmente, a sensação que eu tenho, que quanto mais a gente jejua, a gente se desintoxica dessas porcarias. E a gente começa a perceber a doçura, os deleites espirituais de uma forma como normalmente nós não percebemos. Falei, hoje, a percepção da presença de Deus, o entendimento da palavra, a sensibilidade ao mover do Espírito, as direções que Ele traz quando a alma está silenciada, quando a carne está morta, é uma coisa impressionante. E nessa hora você começa a entender o que é ser mais amigo de Deus do que dos deleites. Mas quando nós queremos ser mais amigo dos deleites do que de Deus, dos prazeres, nós não vamos viver a plenitude do que Ele tem. Quem está entendendo? A Bíblia está falando de gente frequentando a igreja, com o nome de que vive, mas está morto. Tá o Walking Dead versão gospel. A turma olha e está movimentando, está fazendo escolha, mas a morte está se instalando. E o pior, ela pode ser tão intensa que o leve ao lugar de onde ele saiu. John Owen, pregador de santificação dos séculos passados, dizia, Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Essa cabeça vive não admite membros mortos. E essas advertências precisam ser trazidas ao meu e ao seu coração. Bom, para terminar, além desse chamado de entender o que é escolha, o que eu e você precisamos de fato fazer,
Romanos capítulo 8, verso 13, quando eu falei no início de quem se inclina para a carne caminha para a morte, mas quem se inclina para o Espírito para a vida, eu acho que esse texto tem que ser lido dentro de um contexto. Eu já apresentei a visão do que é morrer para viver, que é o morto-vivo, do que é viver como morto, que é o vivo-morto. Mas de forma prática, o que é que eu e você precisamos fazer? Jesus fala de alguém que estava morto e reviveu. Então, a condição de quem não se converteu é de morte espiritual. Para quem sequer experimentou a vida, o que essa pessoa precisa? Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós começamos a pregar um evangelho que salva. Mas muitas vezes nós só falamos da fé. Jesus dizia, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele mandou que seus apóstolos pregassem o arrependimento e a fé. Então nós sabemos que essa pessoa precisa de arrependimento e fé. Agora, o que acontece com alguém que saiu daqui, foi vivificado, mas depois de vivificado, começou a necrosar. O seu comportamento passou a reproduzir o estilo de vida de antes. A morte começou a prevalecer e impedi-lo de provar dessa vida. Essa pessoa precisa de restauração. E há níveis onde isso pode acontecer. Para aquela igreja ele está dizendo, olha, consolida o que estava para morrer. Diz, você não morreu por completo. A necrose está avançando, está progredindo. Você pode não só fazer pará-la de avançar, mas você pode reverter o quadro. Como? Ele diz, arrependa-se. Mas há pessoas que voltaram exatamente ao lugar que saíram. Por exemplo, no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versos 19 e 20, a Bíblia diz, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, aí diz assim, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então a Bíblia diz, alguém desviou da verdade, saiu da morte espiritual, veio para a vida. Mas em algum momento ele deixou de andar na verdade que propõe a autonegação. E ele se desviou, ele voltou para a morte. Ele ainda pode ser salvo, como foi salvo na primeira vez. A Bíblia diz, se alguém o converter, então esse desviado precisa de uma conversão igual a que aconteceu na primeira vez. Nós precisamos entender que é a única forma dele escapar da morte. Agora, não importa o quadro da pessoa, se é alguém que nunca converteu e precisa de conversão, se é alguém que converteu e precisa só de uma restauração, ou se é alguém que precisa de uma reconciliação, aquele nível de reconversão. Todo posicionamento que possa trazer vida, ele começa com arrependimento. A palavra arrependimento, no original grego, metanoia, ela significa mudança de mente, de atitude, de pensamento. Por exemplo, a gente citou o filho pródigo, que Jesus disse estava morto e reviveu. Está em Lucas 15, 24. Mas no verso 17, a Bíblia diz que o processo inicia quando? A Bíblia diz que ele caiu em si. Para dizer que ele caiu em si, significa que toda a bobagem que ele fez antes, ele estava fora de si. Assim como Pedro, quando negou Jesus, e a Bíblia diz o galo canta, ele lembra a advertência de Jesus. A Bíblia diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Significa que ele estava fora de si. É por isso que estava negando o Senhor. Então nós precisamos de uma consciência, reconhecer o nosso estado, então decidir mudar. Eu preciso da mudança, que sozinho eu não vivo, mas que me submetendo a Deus eu posso viver. Não há morte que prevaleça quando eu e você nos inclinamos à vida que Deus disponibiliza. Em Ezequiel 37, a nação está vivendo o pior período da apostasia da sua história. Eles estão dizendo, acabou-se a nossa esperança. É nessa hora que Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Tem uma mensagem sólida de esperança para comunicar à nação. Deus mostra um vale de ossos secos. Não era só um cemitério. Aqueles ossos estavam todos misturados, espalhados, sequíssimos. Aí Deus pergunta para o profeta, podem esses ossos voltar a viver? E o profeta gentilmente diz para Deus, tu sabes. Tipo assim, me arrisco a falar nada. O Senhor sabe tudo, eu não sei de nada. Mas o que ele está dizendo nas entrelinhas, não boto fé nisso não. Não boto minha mão no fogo por isso. Só como é que isso vai voltar a viver? Mas aí Deus começa a dizer para eles, profetiza sobre os ossos.
começa a dizer: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos. E aí nós temos uma cena linda, extraordinária, de como aqueles ossos passam por um processo. Interessante esse processo, eu acho que ele nos ensina muito. A Bíblia diz que cada osso começa a juntar o seu osso, há uma ordem, né? Há uma estrutura, começa a aparecer tendões, ligamentos que vão manter, a carne começa a preenchê-los, a pele se estende, mas a Bíblia diz que depois se levanta um exército poderoso quando a vida é soprada. Agora, para que houvesse toda aquela vida, eles dependiam de um sopro externo, de algo que viesse de fora. Quando a Bíblia fala do cristão, ela fala de um recurso que é interno. Então vamos voltar no Romanos 8, para entender o verso 13, vamos começar no 9. E diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, na pessoa do Espírito Santo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que também ressuscitou os ossos da visão de Ezequiel 37, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Há um lugar nessa caminhada da vida espiritual, onde eu e você começamos a nos inclinar ao domínio do Espírito. Não é só o poder do Espírito, não são só os dons, não são só as manifestações, mas a capacidade dele de reinar sobre mim e sobre você. Jesus propôs um evangelho que, se eu e você não entendemos o que é a morte para nós não vamos viver. Como que você vira a face para alguém que te bateu nela? Como que você vira outra? Eu não consigo imaginar um crente dizendo: não, estava esperando o dia inteiro por essa oportunidade de levar um tabefe e expressar o amor de Jesus que espontaneamente brota de mim. Naquele momento você tem que decidir morrer para você. Quando Jesus disse: se obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Você decide morrer para você. E disse: se alguém quiser tomar a sua capa, entrega junto à túnica. Imagina que a capa é o casaco. Eles só estão querendo levar a parte de cima. Entrega o resto. Como que nós vamos viver o evangelho de perdão que Jesus nos ensinou sem morte para nós mesmos? É justamente por não viver esse evangelho onde morre para si, mas buscar só o prazer, que a maioria dos crentes está que diz: não consigo viver isso. E sabe o que é o pior? Eles acham que viver isso é perda. Então eles ficam tentando se salvar. Não, eu tenho que viver um misto de evangelho que dê para eu curtir Deus e as coisinhas sem perder todos esses prazeres. Mas Jesus está dizendo: criatura, entenda que se você não quiser perder, você nunca vai salvar, você nunca vai ganhar. Ele diz: mas se você dispuser a perder, você vai ganhar. O que você precisamos entender é que santidade é não a carne, não é perda, é ganho. O que você precisamos entender é que entrar num lugar de perda não é perda, é ganho. Na cabeça de alguns crentes, perdoar é perder. Eu não vou lutar por aquilo que é justo, eu não vou me vingar, eu vou ser uma pessoa passiva, frouxa, estou perdendo. Não, você está ganhando. E se a mentalidade não mudar, nós jamais vamos viver plenamente a vida que Deus tem para nós, mas isso é uma escolha. E cada vez que Deus nos chama um exame e diz: tem morte aí, cuida, porque se você não parar essa morte, o resto vai terminar de morrer. Mas ao mesmo tempo vê Ele dizendo: arrependa. Ele está dizendo: não estou te confrontando porque acordei hoje querendo implicar com alguém. Ele está dizendo: eu te amo tanto que eu não quero te perder, e eu vou lutar por você, o que for preciso e necessário. Basicamente ele está dizendo: eu não morri para você viver meio evangelho, um evangelho meia boca. Eu me entreguei para que você vivesse o pacote completo. Então você precisa entender a resposta completa para viver as consequências plenas que o evangelho pode proporcionar. Então ele está dizendo: se você está se perdendo, arrependa, arrependa e decida viver da forma correta. Pastor, eu acho que o necrosé inteiro, se converta novamente e volte-se ao Senhor. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Thomas Manton diz: cristãos mortificados são a glória de Cristo. A mensagem da mortificação
precisa ser resgatado. Mas eu e você precisamos entender que se busca dia a dia um lugar de rendição, de entrega, da prática das disciplinas espirituais, onde a gente começa a sabotar a própria carne e dizer: você não vai ter tudo o que quer. Você vai ter aquilo que é lícito, nas devidas doses, sem que você me faça tornar-me mais amigo dos deleites, dos prazeres do que de Deus. Há uma escolha a ser feita. Essa escolha requer posicionamento, requer decisão. Talvez nessa manhã, ao examinar, se diga: pastor, eu não estou vendo sinais de morte na minha vida. Que pelo menos fique a advertência de que a qualquer hora, se você não cuidar, ela pode começar a se instalar novamente. Mas se você quer ser confessado diante do Pai, se você quer um nome que não seja apagado, você tem que escolher viver vestido de branco. Você tem que escolher não se entregar às impurezas. Você tem que escolher valorizar os verdadeiros deleites que vêm da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Não há nada, nada, nada nesse mundo que se compare a esse lugar. Olhe para dentro de si mesmo. Se você ainda não tomou a decisão de converter-se, entregar a Cristo, hoje é um excelente dia para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Se você tem se afastado dele, se desviado e precisa reconectar, começar de novo, hoje é um excelente dia para que você tome essa decisão. Mas eu não quero parecer que Deus está oferecendo ajuda somente a esses que não se converteram ou precisam recomeçar. Muitos de nós precisamos avaliar se não há morte sendo instalada em alguns níveis. E precisamos entender que nós podemos fortalecer o que estava para morrer. Nós podemos impedir que o processo avance. Nós podemos mudar isso. E a minha oração é que nesse momento emocional de resoluções do início de ano, você possa decidir talvez viver como nunca antes, mortificação, autonegação, mas entender aonde isso te leva, numa dimensão de prazeres em Deus extraordinários. Não apenas escapar da condenação do inferno, que é o lucro que Deus nos deu, a capacidade de desfrutar de quem Ele é algo maior do que nós temos mensurado ou percebido. Então eu quero que você fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, se avalie, se questione. Sabe que há áreas da minha vida onde os prazeres, mesmo os lícitos e não só os ilícitos, estão sendo supervalorizados e ainda assim estão me roubando de algo. Algo do qual eu preciso me arrepender hoje. Pecados com os quais vem me tornando complacente, tolerante, passivo. Enquanto você se avalia e conversa com Deus, eu quero orar por você. Meu Deus, sua palavra foi anunciada, comunicada, mas nós precisamos de mais do que informação. Nós precisamos do auxílio do Senhor. Nós precisamos da direção e da condução do Teu Espírito Santo. E nós clamamos isso nessa hora, não só para os que estão nessa reunião presencial, na vida de cada um daqueles que nos acompanham pela internet, seja essa transmissão ao vivo, ou até mesmo uma palavra gravada sendo assistida depois. Eu oro que o poder do Senhor os toque nesse momento. Eu oro que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Eu oro por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. Eu oro pelo Teu toque, eu oro por uma liberação dos céus. Eu oro por despertamento. Nós não clamamos apenas por hoje, aqui e agora. Nós não clamamos apenas pelos efeitos ao longo da semana, enquanto refletimos na mensagem que ouvimos. Pai, nós oramos por um ano de dedicação singular, diferenciada ao Senhor. Nós oramos por um ano de rompimento e crescimento espiritual. Nós oramos por um tempo onde muito mais do que as bênçãos naturais, possamos viver a plenitude da comunhão, da intimidade e do relacionamento com o Senhor. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Estende a tua mão, sopra teu fôlego de vida e ajuda-nos, Senhor, a usar os recursos da ação do Teu Espírito dentro de cada um de nós. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome mesmo. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 1. Eu quero ler com vocês do verso 12 ao 18.
O momento em que o apóstolo João relata uma visão impactante do Cristo ressuscitado. Ele diz assim, Apocalipse 1, de 12 a 18. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como som de muitas águas. Se você puder, repita isso comigo. A voz era como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nessa visão gloriosa, João tem contato não apenas com o Cristo homem, com o qual ele andou, caminhou, nos dias do seu ministério terreno. Agora ele vê aquele que, se por um período de tempo se esvaziou, subsistindo da forma de Deus, se despe, para viver como homem no nosso meio. Agora, depois da ressurreição, Cristo vive a realidade da declaração de Paulo em Colossenses 2,8. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E quando João o presencia, a sua glória é tamanha que ele diz: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Mas em toda a tentativa de escrever a glória, a grandeza, a formosura, a majestade de Jesus Cristo, João faz questão de dizer que ao ouvi-lo falar, a sua voz era como o som de muitas águas. E essa declaração, ou esse adjetivo da voz de Deus, não foi usado apenas por João. Na verdade, é uma expressão usada ao longo das Escrituras. Em Ezequiel, no capítulo 1, no verso 24, quando o profeta fala de uma visão que ele tem dos querubins, ele diz assim: quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Para falar do barulho das asas, ele não só fala do som de muitas águas, mas ele relaciona isso com a voz do Onipotente. Em Ezequiel, no capítulo 43, verso 2, nós lemos: eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Jeremias 51:16, nós também lemos: quando ele faz soar a sua voz, está falando de Deus, logo há tumulto de águas nos céus. A palavra traduzida tumulto, ela significa ruído, barulho, rugido, Ou seja, o tempo todo a ênfase é colocada não apenas em quanta água. Eu sei que a expressão são muitas águas, mas não é a quantidade de água que está sendo enfatizada, e sim o barulho, o som de muitas águas. Por exemplo, alguém pode estar no meio do oceano, num barco rodeado de muita água, e está tudo calmo, quieto e tranquilo. Mas quando se fala do ruído de muitas águas, aí você tem que pensar, nas ondas do mar, e quanto maior a onda, maior é o barulho. Você pode pensar em cachoeiras, elas fazem barulho. E quando a Bíblia está usando essa analogia, a ideia é justamente falar do barulho. E qual é o ponto de destacar o barulho? Só para dizer que Deus tem pulmão forte, que a voz dele é barulhenta? Não. A analogia deve nos remeter a um outro entendimento, que é a palavra de Deus falando mais alto na nossa vida, fazendo mais barulho, traduzindo, tendo mais influência do que qualquer outro tipo de ruído ao qual eu e você possamos ser expostos. Algo que eu tenho aprendido há muito tempo, como eu disse, esse ano vai completar 30 anos que eu tenho pregado essa mensagem, que para mim tem sido uma ênfase desde o início do ministério pastoral, levar as pessoas a entender o que é andar na palavra de Deus, o que é corresponder com ela, qual o poder que ela tem de influência, de impacto na nossa vida, mas qual a nossa responsabilidade de interação, qual é a nossa participação nesse processo. Nós precisamos entender essas verdades. Eu já tive o privilégio de estar em lugares muito barulhentos, barulho de águas, a nossa
gloriosa Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, assim como Niagara Falls, lá na divisa dos Estados Unidos e Canadá, que são as maiores quedas d'água do mundo. Quando você está, principalmente no momento, depois de muita chuva, numa época de cheia, aquilo é muito barulhento. Você vai se aproximando e consegue ouvir o barulho das águas de longe. E muitas vezes, né, você percebe conversando com as pessoas, quando você está visitando esses lugares, que você precisa falar mais alto, porque tem, de fato, barulho lá. Então, essa ideia do barulho é algo que eu e você precisamos compreender. Porque há um lugar de influência que a palavra de Deus precisa exercer na minha e na sua vida, fazendo mais barulho do que outras vozes. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 19, verso 20. Na verdade, em Atos 19, nós temos um verdadeiro avivamento acontecendo na cidade de Éfeso. E dentro desse contexto, a Bíblia faz a seguinte afirmação: assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Além do verbo crescer e prevalecer, nós ainda temos um adjetivo, né, poderosamente aqui. Então, essas ações, crescer e prevalecer, eu e você precisamos entender o que é que isso significa. A palavra de Deus, ela não vai aumentar, crescer em tamanho. O que ela cresce é no espaço que ela consegue ocupar dentro da nossa vida. Quando ela prevalece é porque ela está falando mais alto e ela está conseguindo exercer a influência que deveria. Agora, em que sentido essa declaração foi feita? Aí nós precisamos ler os versos anteriores. Eu quero ler agora os versos 18 e 19. Muitos dos que creram, o crer aqui é crer no evangelho pregado, na palavra de Deus anunciada. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Você consegue imaginar o impacto que essa pregação teve? As pessoas não apenas se convertiam, elas não apenas se arrependiam dos seus pecados, das suas práticas, mas elas vinham em público, numa atitude de um divórcio, de um rompimento com a velha vida, confessando de onde foi que Deus as resgatou e qual foi o poder que a palavra de Deus teve na vida deles. Eles chegaram a tal ponto nessa renúncia da vida velha, que o verso 19 diz assim: também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Pensa no custo da fogueira. O denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Agora, em uma semana, 6 dias eles trabalhavam, um descansavam. Se ganhava 6 denários. A média, né, de dias trabalhados variava entre 25 a 26 por mês. 50 mil denários. Ou seja, era tanto livro, aquilo, se tivesse sido vendido, teria gerado recurso, mas eles olharam e disseram: não presta para mais nada. Agora nós temos a revelação da palavra de Deus, ela mudou o curso da nossa vida, e o nível de resposta é extraordinário. Isso significa o quê? O evangelho não apenas foi pregado, mas houve uma receptividade tal à palavra, que nós temos uma descrição disso acontecendo em Éfeso. Éfeso se tornou uma das maiores igrejas da Ásia. Ainda na época do pastoreado do apóstolo João, né? Ela teve líderes como Paulo, Timóteo e depois João, um dos 12, o apóstolo amado à frente da igreja. Ela chegou a ter mais de 20 mil cristãos servindo naquela igreja. Através de Éfeso, toda a Ásia foi impactada com a palavra de Deus. Mas a pergunta é: por que que o que aconteceu em Éfeso não aconteceu em todo lugar? Porque se a palavra de Deus produzisse resultados de forma automática e espontânea, em todo lugar tinha que ter acontecido a mesma coisa. Mas o que ela encontrou ali, que permitiu que ela não só crescesse, mas prevalecesse poderosamente, foi receptividade, foi interação. Quem está entendendo, diga amém. Então, há lugares onde nós percebemos que de fato houve impacto, que igrejas se tornaram frutíferas, e quase sempre, de forma explícita ou implícita, o que nós vamos perceber é que essas pessoas de fato se abriram, né, se tornaram receptíveis à ação da palavra de Deus. Elas simplesmente abriram espaço no íntimo. O apóstolo Paulo fala, né, também aos Tessalonicenses, né, da forma como eles também receberam a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas de Deus. Ou seja, pessoas que tratam de forma diferente a palavra de Deus e se expõem a ela, vão inevitavelmente
consequentemente, experimentar uma ação mais profunda e poderosa. Então, o significado de voz de muitas águas, a ênfase não é só muito, mas é o barulho que as muitas águas podem fazer a ponto da voz de Deus, a palavra de Deus, encobrir as outras vozes. Estabelecido esse primeiro significado, né, que a expressão voz de muitas águas enfatiza mais barulho do que só quantidade, eu quero agora trabalhar um outro conceito prático. Como eu disse, já tive o privilégio de estar tanto em Foz do Iguaçu como em Niagara Falls, e impressionante o barulho que aquilo pode fazer, né? Eu gravei um vídeo resumindo essa mensagem, um sub-12, voz de muitas águas, né? Praticamente assim, no ponto mais próximo que poderia se chegar, que os turistas podem chegar lá no Parque Iguaçu. E eu lembro que eu cheguei a ficar rouco daquela gravação, porque a gente tem que quase gritar enquanto está falando, né? Porque aquele barulho concorre. Mas ainda assim você consegue se fazer ouvido. Então, seja os turistas que estão visitando, um vídeo como esse que grava, dá para competir com aquele barulho e ser ouvido. Mas eu tive uma experiência também há mais de 30 anos atrás. Eu lembro que ainda era, né, solteiro, e eu estava com os jovens da igreja em Guarapuava. Nós fizemos um retiro, um acampamento numa cidade próxima, no Candói. E a região onde estávamos, chamada de Santa Clara, tem uma cachoeira. Eu lembro que o dia que terminou o acampamento, alguém me chamou e falou: pastor, a maioria já foi embora de ônibus e agora tem um pequeno grupo que vai voltar de carro. Está mais fácil de gerenciar e ter segurança, então só vou te falar agora. Tem uma cachoeira aqui do ladinho onde nós estamos, maravilhosa de se ver e visitar. Vamos dar uma parada? Eu falei, vamos. Mas quando ele falou, o grupo é menor, pensei, não é só visita, essa turma vai querer tomar banho, né? E de fato, quando chegamos lá, a cachoeira, honestamente eu não me lembro com exatidão, mas eu acho que a queda dela, ela devia ser mais ou menos da altura do forro até o chão aqui. Mas quando a gente chega, ela não faz aquele barulhão de Foz do Iguaçu. A gente está olhando, o cenário é bonito, era um dia calor, a maioria de nós resolveu entrar para tomar banho. Então aquela pessoa conhecia, falou, olha, aquele canto de lá é melhor ninguém andar por lá. As pedras são muito escorregadias, acumula muito limbo, e cair na pedra não é legal, machuca para valer. Então eu chamei o grupo, dei instruções, gente, nós vamos até esse ponto, ninguém sai daqui para lá, conversamos tudo, entramos. E você sabe que não é que o jovem desobedece, a memória dele é curta para as regras. E daqui a pouco eu lembro que alguém saiu e começou a ir para aquele lugar, e a gente estava debaixo da água. Não era um volume de água imenso, mas pela altura, né, tinha lugares onde a queda d'água era mais forte que nem dava para ficar embaixo, chegava a machucar as costas. Então a gente está ali tomando banho debaixo daquela, né, água, daquela massagem intensa, pesada, e quando um começou a sair, eu comecei a gritar, chamando o nome dele, para dizer, não vá para lá. Ele não me ouvia. Eu sinalizava, todo mundo gritava, ele não ouvia, né? O que estava por último conseguiu estender a mão, puxar ele pela camisa, dar sinal, mas não ouvia. Era bem menos água do que Foz do Iguaçu. Mas a dificuldade de ouvir estava muito maior ali. Por quê? Por causa da proximidade. E Deus me fez pensar nisso como uma ilustração de algo importante que eu e você precisamos. A questão não é só quanta água, usando a palavra de Deus como figura, você tem na sua vida. É lógico, quanto mais conhecimento, entendimento da palavra, melhor. Mas o ponto principal é qual é a proximidade que você tem da água. Alguns cristãos que conhecem muito a Bíblia, mas já não estão vivendo próximos, debaixo da influência como deveria. Você tem os novos convertidos, que ele não tem o volume de água que alguns crentes têm, estilo Foz do Iguaçu, Niagara Falls, mas eles estão lá na cachoeirinha do Candói, mas estão debaixo. E a palavra de Deus está encobrindo as outras vozes. Então algo que precisa ser claro para mim e para você, quando falamos de praticidade do Evangelho, é que há uma necessidade de interação com a palavra. E há elementos onde eu e você é que somos os responsáveis, né? A palavra de Deus é muito clara, tanto sobre o que ela pode produzir em nós, mas sobre a nossa necessidade de interação, né? O que ela pode produzir na minha e na sua vida, né? Ela, debaixo da ação do Espírito Santo, gente, a palavra e o Espírito Santo operando junto é uma química explosiva. Nós precisamos reconhecer isso. Olha a criação, Gênesis capítulo 1, o Espírito pairava sobre a face das águas e disse Deus. A combinação do poder do Espírito Santo com a palavra de Deus gerou tudo isso que eu e você vemos hoje, todo o universo conhecido.
Quando o anjo Gabriel aparece a Maria por ocasião da anunciação, ele diz para ela, depois de com o mensageiro trazer a palavra de Deus, ele diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Maria diz: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. A combinação da palavra com o Espírito Santo sempre vai operar poderosamente na minha e na sua vida. O que é que a palavra pelo poder do Espírito vai operar na minha e na sua vida? Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando eu e você nos convertemos, toda a dívida foi perdoada, todo o pecado foi apagado. Mas venhamos e convenhamos, a gente entra no reino de Deus meio lesado, em termos de consequências, de marcas nas emoções, na maneira de pensar, nos nossos valores. E agora eu e você precisamos de um processo de restauração. Tiago capítulo 1 diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra ali traduzida salvar, sozo, ela, diferente de sotero, que é muito usado para falar de salvação, ela tem ideia de cura, de restauração. E como eu disse, Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Existe restauração para a nossa forma de pensar, para as nossas emoções, para os nossos valores, e ela será produzida pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz direção para a forma como eu e você devemos viver. Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Por meio da palavra de Deus e o Espírito Santo, Jesus diz, é quem nos faz lembrar as palavras de Jesus. Ele vai dirigir a minha e a sua vida. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Não é apenas uma doutrina que precisa estar bem clara no sentido de qual o nosso credo, mas ela nos fortalece, ela nos faz crescer espiritualmente. Em Mateus 4:4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela também gera fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, como imaginar a capacidade de ser bem sucedido em qualquer área da vida cristã sem o recurso da palavra de Deus operando na minha e na sua vida, pelo poder do Espírito Santo e com aquele toque personalizado? Mas isso não significa que só porque a palavra de Deus tem todo esse poder, que ela automática ou espontaneamente vai produzir resultado, se eu e você não entendemos a nossa responsabilidade de interação. Eu acabei de citar Tiago 1:21, recebei com mansidão. Com mansidão é baixa defesa, baixa guarda, se exponha, se faça vulnerável. Receba com mansidão a palavra em vós implantada. Não está falando receba aquela pessoa que nunca ouviu o evangelho e vai se abrir. Está falando de gente que já foi regenerado pela palavra, mas precisa se deixar ser trabalhado por ela. Se não houvesse interação, qual seria o sentido de textos como Hebreus 3:15, Hebreus 4:7, que, citando o Antigo Testamento, diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. A maneira como eu e você nos comportamos diante da palavra ouvida determina se ela vai ter espaço de operação na minha e na sua vida ou não. Em Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, na sequência, ainda ampliando o raciocínio, a Bíblia fala daqueles que se tornaram tardios em ouvir. Eram pessoas que já deveriam, pelo tempo decorrido, ser mestres, estar ensinando a palavra aos outros, mas o escritor diz que eles precisavam que de novo e de novo e de novo se ensinasse os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, eles até ouviam, mas aquilo não entrava, não produzia diferença. É como se nunca tivessem ouvido. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 15, Mateus 13, versos 9 e 43, e por várias vezes no livro do Apocalipse vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando do ouvido natural, ele está dizendo: preste atenção, porque a maneira como você vai ouvir determina o resultado da palavra. Aliás, isso em essência é a mensagem da parábola do semeador. Quando ele diz o semeador saiu a semear, ele explica que a semente é a palavra de Deus, mas tem um solo que a semente sequer entrou, nem germinou. A Bíblia diz: esses são os que ouvem a palavra de Deus e não entendem. O inimigo vem e lhes rouba a palavra. Outros dois solos, seja o solo pedregoso ou terreno com espinhos, a palavra até entra, germina, começa o processo, mas é abortado, o processo não é concluído. E Jesus explica quais são os concorrentes da palavra de Deus. Mas depois ele fala daquele que produziu frutos a 30, 60, 100 por um. Ele diz: esses são os que ouvem a palavra de Deus e a entendem. Quando existe receptividade, quando existe abertura, quando existe percepção, Deus pode trabalhar em nós não apenas a compreensão, como a aplicação da sua palavra. Então, quando eu falo de distância,
do tanto de água que temos? É lógico, quanto mais água você tiver, melhor. Mas não adianta ter muita água e distanciar do que tem. Nós precisamos entender que na dinâmica da vida cristã, né, o seu histórico já não tem tanto peso. É lógico que ao longo dos anos, quem permanece com um bom testemunho está acumulando experiência e autoridade. Mas não adianta ter tido um bom testemunho no passado e perdê-lo depois. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, diz: vocês corriam bem, quem foi que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Ah, mas eu tenho histórico de muita obediência nos primeiros anos. E daí? Por que agora você está longe disso? Então alguém que já esteve perto, que a palavra de Deus falou mais alto, ele pode distanciar. E nós precisamos ficar atentos. Não apenas a respeito do volume de água, mas qual é a nossa proximidade. O quanto estamos ou não nos deixando ser influenciados. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero usar o tempo que me resta para apresentar agora a você uma orientação um pouco mais prática. No livro eu falo a respeito de 9 tipos de vozes que vão tentar abafar a palavra de Deus, mas que a palavra de Deus é que deveria encobri-las. E eu quero trazer aqui um resumo. Não dá para ser detalhista em nenhuma delas, senão a gente estaria naquele tipo de culto sem fim. Mas eu quero trazer um pequeno resumo. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Outra tradução diz: nenhuma delas é sem significado. Muitas vozes. A verdade é que enquanto Deus está falando e procurando espaço no nosso coração, tem muita concorrência. É um ambiente de muito ruído, de muito barulho, muitas vozes. Eu quero destacar algumas, essa lista poderia ser maior, das vozes com as quais eu e você temos que lidar e que concorrem conosco. Eu vou começar pelo início. A primeira voz a ser destacada é aquela que aparece no início da descrição bíblica, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Eu vou chamar de a voz da tentação. O primeiro casal recebe de Deus uma clara orientação, ou seja, a palavra de Deus, a voz de Deus, dizendo o que é que eles poderiam e o que não poderiam fazer. Mas de repente uma outra voz se infiltra. É a voz do tentador, que eu vou chamar da tentação. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, Apocalipse chama Satanás de antiga serpente, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer nele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha a progressão, boa, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também ao marido, e ele comeu. E aqui a voz da tentação falou mais alto que a voz de Deus. Não faltava a palavra de Deus, não faltava orientação. Mas o diabo trabalha sempre tentando relativizar a palavra de Deus. Ah, não pode comer nenhuma árvore? Não, é só dessa que não. Não, vai nada. Deus está trolando vocês. Deus está tentando privar vocês do que realmente é bom. E no momento onde quem teve mais confiança foi a proposta de Satanás do que a divina, nós temos não apenas a vida do primeiro casal sendo arruinada, mas de toda a humanidade. A voz da tentação falou mais alto. O grande contraste é que quando Cristo, o último Adão, vem, Mateus 4, Lucas 4 narra as tentações de Jesus no deserto, e nós temos, ali a descrição de 3 tentações detalhadas, mas não foram as únicas. Lucas 4,13 diz assim: acabadas que foram toda sorte de tentações. O diabo usou todo o seu arsenal contra Jesus. Mas cada vez que vinha uma proposta, qual era a resposta? Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus estava dizendo: a palavra de Deus faz mais barulho aqui do que a sua voz, Satanás. Você não vai encontrar lugar, sua voz está abafadinha, porque existe uma voz falando mais alto. Então o ponto é, quem está falando mais alto na minha e na sua vida? Vai depender da nossa proximidade. Segunda voz, depois da tentação, eu vou chamar aqui, classificá-la de a voz da maioria. Pastor, o que significa isso? Êxodo 23, 2 diz: não siga a multidão para fazer o mal,
E num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Há uma pressão enorme sobre mim, sobre você, que somos seres sociais. Há uma busca muitas vezes inconsciente de aceitação. Tanto que uma linguagem que as crianças aprendem a usar logo com os pais quando quer fazer algo proibido é: mas todo mundo está fazendo. E pai e mãe raiz responde como antigamente: mas você não é todo mundo, né? Porque existe uma pressão de aceitação. Se todo mundo faz, por que é que eu vou ficar de fora? Então Deus está dizendo: não siga a multidão. A multidão a maioria escolheu aquilo, né? Deus diz: não deponha com a maioria, mesmo que ele esteja em maior número. Se não é verdade, se está distorcendo, né, a justiça, eu e você não podemos simplesmente participar disso. Mas as pessoas têm uma inclinação a se deixar ser influenciadas. E talvez de todas as vozes, essa esteja entre as mais sutis. Porque normalmente a gente não acha que é tentação, que não é o diabo, que é a gente acha só que é um pouco de bom senso. E muitas vezes nós nem percebemos. A Bíblia relata o episódio de Pilatos. Pilatos, quando está para julgar Jesus, diz a Escritura que a mulher dele manda um recado. E eu não sei quantos anos de casado ele tinha, mas com certeza ele, como eu, como os outros maridos aqui, já ouviram várias vezes a frase, depois não ouviu o conselho da mulher: eu te disse, eu te falei. A mulher manda um recado para ele e diz: não se envolva na questão desse justo. Ela já o chama de justo. Ela diz: ele é inocente. Ela diz: eu muito sofri em sonhos essa noite por causa dele. O que essa mulher está mandando, gente? Uma advertência divina, um recado. Te colocaram numa cilada, numa armadilha. Você está prestes a condenar um homem inocente. Agora, quando atemorizado o Pilatos começa a tentar afrouxar a coisa, a multidão aperta. Se você defendê-lo, se você soltá-lo, não é amigo de César. E ele, querendo agradar a maioria, desprezou a voz de Deus. Muitas vezes, muitos de nós, na pressão dos colegas de trabalho, né, de escola, o que quer que seja, olhando para a maioria, queremos andar na tendência. E temos deixado que isso fale mais alto do que a palavra de Deus. Todos nós temos direito à escolha, né? Para mim é evidente que Pilatos, quando condena Jesus, acaba servindo a um propósito divino, mas ele não era obrigado a fazê-lo. Ele não foi predeterminado a isso. Deus ainda manda o alerta, dizendo: você está para errar. Eu estou te dando a oportunidade de não fazer. Mas o Deus presciente, que sabia a escolha dele, mesmo sendo justo a ponto de alertá-lo, acaba usando uma escolha errada para nos beneficiar. Mas é diferente daí você querer dizer que Pilatos só tomou essa decisão porque Jesus tinha que morrer por mim e por você. Nós podemos perceber nesse desenho que alguém pode deixar que a voz da maioria fale mais alto do que a palavra de Deus, mas na minha e na sua vida nós temos que agir diferente. Quando Daniel e seus amigos vão para a Babilônia, eles agem diferente. Todo mundo está comendo comida impura, mas nós não vamos comer. Todo mundo está dobrando diante da estátua, mas nós não vamos dobrar, porque aqui a palavra de Deus fala mais alto. Quem está entendendo? Terceira voz, a voz da dúvida. Quando o apóstolo Pedro anda sobre as águas, e para mim, eu acho isso uma figura linda, extraordinária. As pessoas às vezes me perguntam: pastor, qual uma boa definição de fé que o senhor pode dar? Eu falei: a melhor já está lá na Bíblia, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Mas se for tentar explicar de outro jeito, usando o texto de Pedro, eu digo para as pessoas: fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Mas se você quer minha definição de dúvida, fé é olhar para a onda, para o tamanho da onda, para a força do vento na hora da tempestade. O apóstolo Pedro vive uma experiência, né, extraordinária. O Senhor Jesus vem andando sobre as águas, estão apavorados, gritando: é um fantasma. Imagino que até crente hoje em dia, se estivesse lá, já estaria dizendo: está amarrado em nome de Jesus, porque a primeira coisa que passou na cabeça deles não era Nosso Senhor apareceu. Gente, tudo escuro, entre um relâmpago e outro, um vulto andando em cima d'água. Quem é que anda em cima d'água? Daqui a pouco Jesus os acalma, dizendo: não temas, sou eu. E o Pedro, que falava pensando, pensava falando, né? Ele simplesmente pensa em voz alta: se és tu, manda-me ter contigo. E tem uma lógica no que Pedro está falando. Se meu Senhor se move sobre as tempestades da vida, eu, como discípulo, também quero mover. E a hora que ele fala: se és tu, manda-me, Jesus diz: vem. Então o justo não é dizer que Pedro andou em cima d'água, porque aquilo não é uma plataforma sólida. Em algum momento nós vemos também que ele começou a comprometer aquilo. O justo é dizer que Pedro andou sob a palavra de Jesus. Manda-me ter contigo. Quando ele age sob a palavra, ele caminhou. Mas quando começou a olhar à volta, imagino um raciocínio na cabeça de Pedro, mais ou menos: olha, andar na água tudo bem, mas tinha que ser agora.
no escuro, no meio de uma tempestade, com esse mar agitado. Aliás, tenta imaginar Pedro andando em linha reta, mas ainda subindo e descendo, né? Naquele momento que ele se deixa ser afetado pela circunstância, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Porque preste atenção, a fé e o medo, a fé e a dúvida não dividem o mesmo espaço. Onde um entra, o outro sai. Se a fé entra, o medo sai. Se o medo entra, a fé sai. E no momento que ele começa a ver que está abortando o processo, ele faz a oração mais rápida que um crente pode fazer na hora do desespero. É aquela que não dá nem para enfeitar Deus de Abraão, Isaac, Jacó, nada disso. Ele só fala, socorro! Senhor, socorre-me. Jesus o toma pela mão. Eu acho engraçado que a turma malha o Pedro. Afundou. Eu digo, mandou. A maioria nunca saiu do barco. E andou 2 vezes, a ida e a volta. Vamos lembrar disso. Que depois de Jesus socorrer, ele pegaram pela mão. Eles não voltaram para o barco nadando, voltaram caminhando. Mas o que isso me ensina? Qual voz vai prevalecer na sua vida? Nós falamos antes que a fé vem por ouvir a palavra. Mas preste atenção, a dúvida também vem por ouvir, mas não a palavra, as outras vozes. Quando aqueles 2 espias, Josué e Caleb, voltam diante do povo e começam a empolgar, a terra é boa, né? Nós vamos possuí-la, o Senhor está conosco. Os outros 10, não, a terra é boa, mas não é para o nosso bico, não vamos dar conta. A Bíblia diz que eles derreteram o coração do povo. A dúvida também vem por ouvir um relato contrário à palavra de Deus. E minha pergunta é, a quem você está dando ouvidos? Porque isso vai determinar o resultado, se você vai andar em fé ou na dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém recebe nada de Deus. E aí você precisa escolher quem vamos ouvir, porque isso será determinante se andaremos na fé ou na incredulidade. 4ª voz, a voz da ganância. Em Lucas 18, versos 22 e 23, a Bíblia fala de um jovem rico que procura Jesus. Interessante quando você vai somando, né, frases e detalhes de cada evangelho. É impressionante a forma como esse camarada parecia ter um coração aberto para Deus. Ele chega para Jesus e pergunta, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Está preocupado com a salvação. Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele falou, tenho feito isso desde a minha juventude. Estou andando há muito tempo. Um dos evangelhos diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Ou seja, o que Jesus vai falar agora é fruto do amor. Eu estou dizendo isso porque tem uns crentes que parece que lê lá, Jesus o trollou, como se estivesse tentando sabotar a Bíblia. Jesus o amou, diz assim, se quer ser perfeito, mais do que salvo, seu coração está desejando algo mais profundo, Jesus disse, tem uma proposta para você. Isso não significa que é a proposta para todo crente, mas foi feita para ele. Vai, venda tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me siga. O me siga aqui não é só crer em Jesus. Jesus deu a esse jovem uma oportunidade de ser parte de um time, de uma equipe apostólica que iria chacoalhar o mundo, né, e mudar a história da humanidade. Mas a Bíblia diz que ele vira as costas para Jesus e vai embora. Triste, porque tinha muitas propriedades. E aí de repente ele diz, aí também não. Alguém que já obedecia os mandamentos, que aproxima de Jesus dizendo, eu tenho fome por mais, interesse por mais. Você não pode dizer que era alguém totalmente desconectado de Deus. Mas na hora que Jesus faz uma proposta específica, quem falou mais alto? A voz da ganância. E eu e você precisamos nos questionar, né? Quem está falando na nossa vida? Quando Jesus fala da parábola do semeador dos espinhos, que crescendo sufocaram a ação da palavra, ele fala os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, e ele também fala dos prazeres da vida. Nós não percebemos o quanto muitas vezes isso está sufocando a ação da palavra, mas se a gente estiver próximo da água o suficiente, ela vai falar mais alto e ela é que vai sufocar as outras vozes. Isso é uma escolha que cada um de nós terá que fazer. Quando olhamos para afirmações como 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, eu e você precisamos entender que a própria palavra que gera fé, ela tem promessas de provisão e prosperidade. Mas a mesma palavra que mostra que Deus quer nos abençoar nessa hora, também faz advertências para que a gente não se deixe ser enredado. Deuteronômio 8:10, por exemplo, o Senhor diz para aquela geração que sai do Egito e iria entrar em Canaã, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Está dizendo, eu tenho abundância para vocês. Mas na sequência ele diz, mas tenham cuidado, para que depois de terem comido, estarem fartos. Depois de terem prosperado, que vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus. E 1 Timóteo 6, que eu mencionei a referência e não o texto, nos versos 9 e 10, fala daquelas pessoas que querem ficar ricas, elas caem em tentação, em laços,
concupiscência. A palavra concupiscência significa desejos, né, loucas, nocivas. E ele vai dizer que muitos, nessa cobiça, traspassaram-se a si mesmos com muitas dores, se desviaram da fé, porque a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele em si não é necessariamente bom ou ruim. Salmo 62:10 diz: se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Eu sempre digo que o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o crente. Agora, o amor ao dinheiro, uma exposição ao nível de influência que ele possa oferecer, pode sufocar completamente a ação da palavra de Deus na nossa vida. E nós vamos ter que fazer escolhas no dia a dia. O jovem rico deixou a voz da ganância, da avareza falar mais alto, né? Da cobiça. E você, precisamos entender que esse é um exemplo a não ser seguido. E precisamos deixar a palavra de Deus falar mais alta na nossa vida, para que não sejamos gente como Balaão, que a Escritura diz: amou o prêmio da injustiça. Fez a escolha errada. Recentemente, na série de mensagens aqui sobre os pecados da língua, eu falei sobre isso, e eu quero destacar uma voz que é uma realidade com a qual nós temos que lidar: a voz dos mexericos. Levítico capítulo 19 nos faz duas afirmações, uma no verso 16, a outra no verso 17. No verso 16 a Escritura diz assim: não ande com mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do próximo. Aqui Deus está dizendo: não fale. Mas agora no verso seguinte, o 17, a Bíblia diz: mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Ou seja, quem não repreende o mexeriqueiro vai pecar por cumplicidade. Tem gente que o pecado dele não é da língua, é do ouvido. Não, pastor, daqui não sai nada. Mas quando você está ouvindo, você está botando lenha na fogueira, você está sendo cúmplice. Nós vivemos uma época onde falar da vida dos outros nunca foi tão fácil, porque nós temos material instantâneo o tempo todo, né? Redes sociais, informações, e muitas vezes a maioria de nós preenche lacunas de resposta que não temos do jeito que nós queremos. Isso não significa que o ser humano só passou a se ocupar da vida dos outros em tempos modernos. A diferença é que nós temos mais recurso, uma capacidade melhor de fazer isso. Antigamente os outros só podiam falar da vida dos outros quando se encontravam. Hoje a gente pode mandar mensagem, pode antecipar, né? Então assim, nós temos um ambiente mais favorável, mas o problema é a natureza. E eu e você precisamos ser cautelosos. Deus está dizendo: não dê ouvidos a isso. E ou você ouve a palavra de Deus dizendo que não pode dar ouvido a isso, ou a voz do mexerico está falando mais alto na sua vida do que a palavra de Deus. São escolhas que eu e você precisamos fazer. Outro dia alguém falou: mas o senhor nunca fica curioso? Eu falei: é lógico que eu fico. Eu só lembro do que Deus está dizendo, né? E eu preciso matar aquela curiosidade. Tem hora que dá vontade de perguntar: mas isso e aquilo, né? Mas eu e você precisamos simplesmente controlar essa natureza e deixar que a voz de Deus fale mais alto. A voz do desânimo. Eu quero falar agora. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 4. Eu quero ler dos versos 3 a 5. Eu vou ler especificamente esse texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Um dos amigos de Jó, vendo aquele momento de abatimento que ele está, diz: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vem dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Ao que eu tenho aprendido a respeito da palavra de Deus, é fácil a gente entrar num lugar de mero assentimento ou consentimento mental. A gente até explica para os outros: ei, você não pode ficar magoado, você tem que perdoar. Mas falar é mais fácil. E quando chega a sua vez de lidar com a mágoa e tem que perdoar? O amigo dele está dizendo: ei, você fortaleceu as mãos cansadas, os joelhos, né, vacilantes, você deu firmeza aos que tropeçavam, mas agora chegando sua vez você desanima. Gente, o desânimo é o que eu e você precisamos entender, que nós somos muito vulneráveis. A palavra de Deus fala a respeito de Elias, dizendo: Elias era homem semelhante a nós. Traduzindo, farinha do mesmo saco. E pensa no cara na Bíblia que você pode chamar de bipolar, é o Elias. Uma hora está fazendo descer fogo do céu, ver a nação de Israel cair de joelho, gritar: só o Senhor é Deus. Daqui a pouco está dizendo para Deus: me tira a minha vida.
curioso é que o momento em que ele faz a oração é porque Jezabel, a rainha, a esposa do rei Acabe, ameaçou matá-lo. E a Bíblia diz que Elias fugiu para salvar a sua vida. O que significa salvar a sua vida? O cara quer morrer? Não. Mas agora que fugiu, ele diz para Deus, melhor é morrer do que viver. Se eu sou Deus, eu falo para ele, então volta que Jezabel resolve o seu problema. Aliás, já teria resolvido se não tivesse vindo para cá. E tem hora que nem a gente se entende, nem a gente sabe o que quer. Nossas emoções podem variar e muito. Agora, vamos parar para pensar um pouco. Durante 3 anos e meio de seca, o juízo que Elias da parte de Deus anunciou, a Bíblia diz que Deus escondeu o profeta Elias. No momento que ele vai mandar mensagem para Acabe, dizer, vamos se encontrar lá no Alto do Carmelo, o servo de Acabe, que tinha que ser o mensageiro, falou para Elias, não faz isso. E diz, não houve reino, não estava falando só de Israel, onde meu senhor não tivesse vasculhado te procurando e nunca te achou. Se eu falar que você está aqui agora, e o Espírito de Deus te tomar daqui, quem vai perder a cabeça sou eu. Ou seja, o cara vasculhou não só Israel, todos os reinos, mas Deus o escondeu, não só escondeu, sustentou. Nessa hora, não é só Elias lembrar o que Deus tem feito, o que ele tem falado, como tem cumprido a sua palavra, mas de repente, o desânimo começou a falar mais alto do que a palavra de Deus. Aquilo que João um dia carregou da parte de Deus para fortalecer os outros, de repente não está tendo efeito para ele, porque a questão não é só você ter água, é se você vai continuar perto dela. E nós precisamos fazer escolhas. A voz de desânimo tem feito muitas vítimas. Muita gente tem se abatido, tem arrefecido na fé e no seu ritmo de caminhada, mas eu e você precisamos permitir que a palavra de Deus fale mais alto, que ela encubra as outras vozes na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Me permito falar um pouquinho agora sobre a voz do preconceito. Pastor, o que é isso? O apóstolo Pedro, em Atos no capítulo 10, a Bíblia diz que ele estava hospedado numa casa em Jope, e a Bíblia diz que ele estava com fome. E os irmãos foram preparar comida. Gente, naquela época não tinha comida instantânea. Você vê, por exemplo, Abraão, quando resolve preparar um cabrito para os anjos que estão visitando, que ele não sabe que é anjo, chama o criado, manda pegar no rebanho, vai matar, vai esfolar, vai cortar, temperar, vai acender o fogo, que não era fogão a gás. O processo não era rápido. Enquanto o povo foi preparar a comida, Pedro falou, vou orar. Esse negócio não ia ser rápido. Acho que Deus aproveita o contexto, o Pedro com fome, esperando a comida. Enquanto Pedro está orando no telhado da casa, a Bíblia diz que sobreveio-lhe um êxtase, e ele tem uma visão. A visão desce um lençol com todo tipo de animais. E Deus diz para Pedro, levanta, mata e come. Interessante, Deus fala isso bem na hora da fome. O que é que Pedro responde para Deus? É Deus falando com ele, de modo nenhum, Senhor, porque nunca entrou nada impuro na minha boca. Do que é que Pedro está falando? De acordo com a lei de Moisés, essa lei já não estava mais em vigor, mas Pedro viveu sob ela sua vida inteira. Havia uma série de animais considerados impuros. Jesus, os evangelhos são claros em dizer que Jesus declarou puro todos os alimentos. Isso mudaria, né? Hebreus 7:2 diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Mas naquele momento, Pedro está dizendo para Deus, nem o Senhor vai me fazer mudar certos padrões adotados. Gente, é lógico que Deus não mandaria Pedro quebrar a sua própria palavra. No livro de Tiago nós lemos que Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Agora, como é que alguém vai discutir com Deus dizendo, meus valores são mais elevados e puros do que o seu? A verdade é que muitas vezes nós temos uma mente formatada por certos preconceitos. E por que Deus usou a figura da alimentação? Para que Pedro entendesse a alegoria depois. Ele seria chamado para pregar na casa de gentios, pela primeira vez na história. O evangelho seria comunicado direta, deliberada, intencionalmente a gentios, a não judeus. É o momento onde Deus está abrindo a porta da salvação para além da casa de Israel. Um momento histórico, mas Pedro não teria obedecido. Aliás, depois que ele vai na casa de Cornélio, prega, o Espírito Santo é derramado, uma coisa linda, e a notícia chega em Jerusalém antes de Pedro. Quando Pedro chega lá, está todo mundo com pedra na mão. Você entrou na casa de gentios, comeu com eles. E Deus usa a figura para dizer para Pedro, não chame de impuro o que eu purifiquei. E a verdade é que, assim como Pedro não teria pregado aquele grupo de pessoas, às vezes eu e você não vamos pregar um certo grupo de pessoas. Nós não vamos relacionar
com outros tipos de pessoas. E muitas vezes nós estamos movidos apenas de preconceito. Porque estamos falando de pessoas a quem Deus ama, para quem Deus tem um plano, para quem tem um propósito, para quem tem nos chamado. E não acho você que nós estamos isentos disso. Um líder como Pedro, uma das colunas da igreja, estava exposto, corria esse risco. A pergunta é em nós. Eu lembro de um tempo atrás, quando a igreja começou a crescer, na época estávamos no outro tempo na Água Verde, e uma pessoa veio reclamar comigo, falou: pastor, a clientela aqui está mudando, né? Está aparecendo uns tipinhos complicados. E eu falei: como é que é? Não, pastor, tem um agente aí, ó, se falar estranho. Eu falei: você acha que isso é lugar de quê? A igreja é hospital, é o lugar de salvação. É, pastor, mas a gente tem que manter um certo padrão. Eu falei: depende de quem bota o padrão, senão eu não estaria aqui. Muitas vezes a gente nem percebe a influência que esse preconceito pode ter. E eu estou dando um exemplo que envolve evangelismo. Mas a verdade é que a gente pode agir assim em relação a muitas coisas. Mas felizmente, na vida de Pedro, a palavra de Deus falou mais alto. Ele consegue compreender. Mas por quê? A Bíblia diz: enquanto Pedro refletia acerca de qual seria o significado da visão, vamos parar, vamos ponderar. Mesmo que eu tenha reagido inicialmente dessa forma, o que é que Deus está tentando dizer? Por quê? A Bíblia diz assim: disse-lhe o Espírito Santo. Quando eu e você paramos dando abertura, exposição à palavra, Deus sempre vai falar mais. Mas quando nós agimos de forma errada, como eu falei antes, endurecer o coração, Ele não tem por que continuar falando. Então Pedro consegue entender a clareza do que Deus está promovendo. E porque ele foi obediente, deixou a voz de Deus prevalecer, o evangelho começa a se espalhar, além dos termos de Israel, para todos os gentios. E eu e você somos fruto dessa obediência praticada por Pedro e por outros apóstolos. Penúltima voz que eu vou abordar aqui, a oitava delas, a voz do medo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de ousadia e também de moderação, ou mente sã. Quando a Bíblia fala do medo como um espírito, nós precisamos entender que isso fala também de uma ação no plano espiritual. E o medo trabalha, e eu posso te dizer que o medo tem uma voz. O livro de Hebreus fala a respeito daqueles que Satanás mantinha como escravos por medo da morte. O medo pode ser mais controlador do que você podemos mensurar. E quando eu olho para as escrituras, eu vejo alguns desenhos a respeito do medo. E ele pode nos paralisar, inclusive em relação ao serviço de Deus. Alguns não estão avançando para um lugar mais profundo em Deus, alguns não estão avançando para um lugar mais frutífero na obra do ministério, porque estão com medo. Se você olhar o contexto da declaração de Paulo, Deus não nos deu espírito de medo, é o verso anterior, 2 Timóteo 1,6. Reaviva o dom que é em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. A palavra dom é carisma, fala das manifestações do Espírito. Mas quando ele diz reaviva, é literalmente reacenda. Algumas traduções optaram por desperte. Mas a palavra significa literalmente você soprar uma brasa para que ela volte a ficar incandescente. Então reacenda, eu creio que é melhor ainda do que desperte. Agora, por que o dom está apagando na vida de Timóteo? Se Deus deu o dom, se Deus quer que o dom seja reativado, nós não podemos culpar Deus. O problema está com Timóteo. Qual era o problema de Timóteo? Medo. A gente não tem medo dos dons no sentido de que quando ele funciona é tipo uma descarga elétrica, vai dar um choque, você fica traumatizado. Não é esse tipo de medo. Mas a maioria de nós, qual é o medo quando o assunto é os dons? E se eu achar que é Deus e não é? E aí nós começamos uma série de coisas que podem nos paralisar. Alguns não se lançam a projetos ousados de Deus, não conseguem corresponder com fé porque o medo está paralisando. Alguns estão caindo em outras áreas de pecado. Abraão, por 2 vezes mente que Sara era sua irmã em vez de esposa. Tecnicamente, de acordo com a mentalidade de alguns interesseiros manipuladores, ele falou meia verdade. Porque a Bíblia diz que eram irmãos por parte de mãe. Não havia leis por parte de pai, mas não de mãe. Não havia leis naquela época que definiam esse tipo de relacionamento como incestuoso. Então ele simplesmente explora uma parte. Mas deixa eu te dizer, enquanto alguns chamam de meia verdade, eu prefiro chamar de meia mentira. Porque a Bíblia diz que mentiu. Mas mentiu por quê? Estava com medo.
Agora, Deus já tinha dito para ele: eu sou o seu escudo. Deus está dizendo: sou eu que te protejo e te guardo. Ou seja, você não precisa mentir para se proteger. Mas em algum momento o medo falou mais alto do que a voz de Deus. E eu e você precisamos ser cautelosos, para que o medo não nos paralise e para que a palavra de Deus fale mais alto. Isso envolve rendição à palavra de Deus. Última dessas vozes que a gente trata detalhadamente no livro, a voz do comodismo. O que eu tenho descoberto é que na época moderna nós temos um volume e um padrão maior de comodidade e conforto. Mas o ser humano sempre foi tendencioso a querer isso. Nos dias do período pós-exílio de Babilônia, quando a nação, depois de 70 anos ausente, os judeus estão voltando para casa, né? Você pega livros como Esdras, Neemias, que falam exatamente sobre esse período, a reconstrução do templo em Jerusalém, dos muros da cidade. Deus está desafiando o povo a participar do projeto de reconstrução do templo, mas eles não queriam se envolver. Se você der uma olhadinha no que está acontecendo lá, o livro de Ageu, ele nos faz uma declaração muito específica. Ageu capítulo 1, eu vou ler do 2 a 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? É impressionante o nosso poder de dar desculpa. Deus está levantando os profetas, chamando todo mundo para a reconstrução da casa. Não chegou o tempo, não é a hora. Por que eles estão dizendo isso? Deus diz: enquanto minha casa está em ruínas, vocês estão morando em casa luxuosa. Vocês estão focados no que é bom para vocês. Nenhum de vocês quer sacrificar tempo, recurso, hora de trabalho para fazer o que eu preciso. Isso é bem a gente. Pastor, eu preciso mesmo evangelizar? Por que vocês ficam botando essa pressão de compartilhar fé, de tem que liderar? Outro dia falou: a igreja virou um lugar de opressão. Eu falei: não, a igreja é um lugar de obediência. Nós temos uma grande comissão, uma ordem de Jesus, não é a grande sugestão. É a comissão: ide, prega o evangelho, faça discípulo das nações. Atualmente a gente pode tirar o Czinho e dizer que virou a grande omissão, porque a gente não quer fazer. Mas não quer fazer por quê? Não, eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar das minhas coisas, nós estamos o tempo todo atrás de comodidade. Só que se quem pregou o evangelho para você tivesse sido cômodo, você não estava salvo hoje. E a comodidade é quando a gente olha só para a gente de forma egoísta. Nunca vai haver altruísmo, sacrifício, se a gente não deixar a palavra de Deus mexer conosco. Só qual o problema? O problema é que os caras dizem: não vamos perder nosso tempo, nem recurso e energia lá, porque a gente quer o melhor aqui, mas isso nunca dá certo. Olha o que Deus diz. Versos 5 e 6, continuando, Ageu 1. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem insatisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Insuficiência. Deus está dizendo: vocês não me dão tempo e não prosperam no que fazem, porque eu não posso abençoar o que vocês estão fazendo. Mas o povo é chamado não só ao arrependimento, mas a uma mudança de atitude. Em Ageu, no capítulo 2, a partir do verso 15, nós lemos o seguinte: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. O que é aquele dia? É o ponto da virada. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ou seja, agora eles vão ouvir a voz de Deus, vão se dispor a trabalhar em prol da restauração do templo. Antes daquele tempo, alguém vinha um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Eu seri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do mês nono, Deus está dizendo, pode anotar aí na folhinha, no calendário. Desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considere o seguinte: ainda há sementes no celeiro? A resposta era não. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado frutos, mas desde hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus está dizendo, se você deixar o seu comodismo, você vai ter mais resultado do que quando só pensa em você. Se você deixar seu egoísmo, eu vou te abençoar mais. Pedro tentou pescar a noite inteira, não pegou nada. Dia seguinte, Jesus chega no auge da frustração, do negócio ruim, fala para ele, posso usar seu barco? Jesus estava não só se afastar da multidão pela pressão, mas por questões técnicas, acústicas. A Bíblia fala de Jesus do sermão do monte, diante do mar da Galileia, que é um grande lago. Por quê?
questão acústica, eles não tinham aparelho de som como eu e você tem. E Jesus falava para milhares de pessoas. Então o formato das arenas antigas já eram esses barrancos. Mas quando você ainda tem água atrás de você, normalmente o vento está soprando em direção à terra. E Jesus usa o barco de Pedro, comunica a palavra a todo mundo. O cara já está sem resultado, ainda vai perder mais um tempão com o barco cedido para Jesus sem produzir. Quando Jesus termina de pregar, ele vira para Pedro e diz: agora lança as redes. E a Bíblia fala de uma pesca milagrosa. Presta atenção, não tem chance de você ceder seu tempo, seu negócio em prol do reino de Deus e não ser abençoado com isso. Então nós vamos ter que reconsiderar nossos conceitos de comodidade, porque a comodidade está nos prejudicando e não nos abençoando. E quando nós entramos no modo sacrifício, que é o padrão do estilo de vida cristã, nós vamos não só cumprir o propósito de Deus, nós vamos ter resultados melhores. E o melhor de tudo, a palavra de Deus será falado mais alto. Esses são alguns dos exemplos que a gente trabalha e quer te encorajar a avaliar a sua vida. Eu encerro aqui questionando: que voz tem prevalecido na sua vida? Nós precisamos voltar à palavra. E quando eu falo voltar à palavra, não é só ler, é meditar, é permitir que o Espírito da verdade opere em nosso íntimo, avive nossa consciência espiritual e abafe todo e qualquer outro ruído ou voz na nossa vida. Vamos ficar em pé? Pai, nós oramos e clamamos graça e favor do Senhor sobre cada um. Nós oramos, Pai, por aquele toque e ação pessoal do Teu Espírito Santo em nós. Nós queremos não apenas processar, digerir essas verdades com a meditação, a reflexão, que é parte tão importante de receber a Tua palavra. Nós queremos ser encontrados vulneráveis, trabalhados, despertados pelo Senhor, porque queremos viver a plenitude do Teu propósito. Queremos que a Tua palavra cresça e prevaleça poderosamente nas nossas vidas. Queremos que ela seja como voz de muitas águas, uma voz que encobre todo ruído e outra e qualquer voz. E que dessa forma, não apenas o Senhor seja exaltado, glorificado, mas nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Eu oro que o Senhor fortaleça, encoraje, abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar e aqueles que nos acompanham pela internet. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê, concorde, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.